Olá, acompanhe com a gente as notícias da Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque. Comissão de Agricultura alerta sobre dificuldades de aposentadoria para trabalhadores rurais. Especialista aponta a gravidade das doenças renais e destaca a necessidade de diagnóstico precoce. Representantes de hospitais filantrópicos pedem ajuda para conseguir reajuste na tabela do SUS. A participação popular em plenário foi destaque na sessão ordinária desta terça-feira. Foram abordados temas como a importância da Justiça do Trabalho, atuação legislativa de proteção ao Rio Doce e renegociação de dívidas de agricultores atingidos pela seca. A tribuna popular do mês de março foi destaque na sessão desta terça-feira. 3 pessoas falaram no espaço destinado à participação da sociedade durante as sessões ordinárias. A situação de agricultores sem condições de pagar dívidas de empréstimos contraídos com instituições financeiras foi apresentada pelo vice-presidente da Associação Agricultura Forte. Edivaldo Permagnani explicou que as dificuldades estão relacionadas à quebra de safra, ocasionada pelo longo período de seca em 2014 e 2015. Permagnani pediu apoio da Assembleia para a renegociação das dívidas junto aos bancos. Pediu ao governo federal que faça um decreto que os bancos suspendam as ações contra os produtores. Tipo, o produtor está devendo, vão esperar ver o que o governo federal pode fazer para prorrogar a dívida para o produtor. A gente quer pagar, mas tem que ter prazo, tem que ter carência, tem que ter sem juros, que juros a gente não aguenta pagar, não está conseguindo pagar nenhum capital, como é que vai pagar o juro? Então nós vamos ver se a gente forma uma comissão entre a Assembleia, Secretaria da Agricultura, Comissão da Agricultura, que é daqui da Assembleia, a Federação da Agricultura, Governo do Estado, para a gente ir a bancada federal, para a gente ir para Brasília a pedir isso ao governo federal. O presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho no Espírito Santo, juiz Luiz Eduardo Fontinelli, comentou o papel social e os riscos de extinção da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela não é inimiga. O que me cabe ressaltar aqui é que 50% das ações trabalhistas no Brasil elas versam apenas sobre verbas rescisórias, que são os direitos mais básicos do trabalhador. Estou falando aqui de aviso prévio, salários atrasados, 13º salário, férias, FGTS, multa de 40%. É a chamada cultura do calote, do vá procurar seus direitos. É isso que a Justiça do Trabalho combate. Ela combate o mau empregador, para que o bom empregador, aquele que cumpre com suas obrigações, não sofra da concorrência desleal, da mais-valia do mau empregador. A Semana Legislativa de Proteção ao Rio Doce também ganhou espaço na tribuna popular. O coordenador administrativo da CIP Rio Doce, Hernandes Bermudes, divulgou o encontro que acontece entre os dias 18 e 22 de março no Legislativo Estadual. Dificuldades de aposentadoria para trabalhadores rurais é tema de debate na Comissão de Agricultura. Aumento da pobreza no campo, êxodo rural e menos dinheiro circulando nas cidades. Esses são alguns dos impactos que podem ser ocasionados pelas dificuldades dos trabalhadores rurais em ter acesso à previdência. O tema foi discutido em reunião do Colegiado de Agricultura, com participação de representantes da FETAIS, a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado. O debate abordou as consequências econômicas e sociais da medida provisória 871 de janeiro deste ano, que revisa a concessão de benefícios concedidos pelo INSS. A reforma da Previdência, em discussão no Congresso Nacional, também esteve em pauta. Um dos pontos cruciais é que a MP ela traz a concessão de benefício a partir de janeiro de 2020, a partir do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Hoje nós temos 5% dos trabalhadores cadastrados nesse sistema. Então, de agora até janeiro, humanamente falando, seria impossível esses trabalhadores serem cadastrados, mesmo porque nós temos dificuldade, inclusive na questão da internet, para rodar um sistema dessa magnitude. A outra coisa que a MP traz são revisões de processos já concedidos por erros materiais. A MP ela não deixa claro como que vai ser isso e nós temos preocupação da forma que vai ser abordado as revisões desse benefício. Obviamente que no programa
que já existe na Lei Previdenciária de Revisão, já é um papel do INSS fazer isso. Só que eles criaram um programa especial dentro disso. E vão remunerar o servidor com R$ 57,50 por processo revisado e o perito R$ 61 a R$ 72. Então, ao nosso ver, o governo ele não está tendo uma economia que ele prevê, ele está tendo um gasto. Em relação à PEC, o trabalhador rural, a gente sabe das peculiaridades do campo. Ele tem os seus documentos, que é início de prova material, onde também ele contribui para a Previdência através do bloco de produtor, dos produtos que ele vende, e a PEC ela traz, tirando os 180 meses de comprovação de atividade e colocando 20 anos de contribuição com R$ 600 para o grupo familiar. Isso significa dizer que o trabalhador rural está sujeito a intempéries. A exemplo do estado do Espírito Santo, são 3 anos de seca, onde os trabalhadores perderam quase na sua totalidade as lavouras. Então, implementar mais uma contribuição é levar, o que é pior ainda, é levar uma trabalhadora rural à idade de 60 anos, que está sujeita a sol, a chuva, a esforço físico. Humanamente isso, nós entendemos que é um ataque ao direito, principalmente das mulheres, que foi conquistada com a Constituição de 88 e implementada a partir de 1991. Para dar continuidade ao debate, a Comissão de Agricultura vai realizar uma agenda com outros setores interessados no tema. Envolvendo o governador do estado, um pedido de agenda com o governador do estado, com a bancada federal, dos deputados federais e os nossos senadores, e com o setor produtivo do estado, no agronegócio, na agricultura, na pecuária, na agricultura familiar, com os sindicalistas dos sindicatos urbanos, porque também aí como envolveu tanto a reforma da Previdência como a medida provisória 871, nós trouxemos também esse debate para os trabalhadores urbanos, para que a gente possa construir uma pauta com o governo e especialmente no que se refere à questão da agricultura, com o Ministério da Agricultura, para tratar da medida provisória e com a nossa bancada federal e com o governo para tratar da questão previdenciária. Mais de 80% dos alimentos produzidos no estado vem da agricultura familiar organizada em cooperativas. Essa força do cooperativismo no Espírito Santo foi destaque em reunião no Legislativo. Se o cooperativismo fosse um país, seria a 9ª economia do mundo, em função das riquezas movimentadas pelo setor. A informação foi apresentada em reunião do colegiado que trata do tema na Assembleia Legislativa. Durante o encontro, houve destaque para o potencial desse sistema no Espírito Santo. 20 cooperativas capixabas estão entre as maiores empresas do estado, parte delas ligadas à agricultura. Quase metade do leite capixaba, por exemplo, vem das cooperativas e 83% dos cooperados no estado são da agricultura familiar. Nós trouxemos aqui a OCB, que é a mãe, vamos dizer assim, das cooperativas no estado do Espírito Santo, aqui, que congrega, que fiscaliza, que avalia todo o trabalho das cooperativas e dá suporte para que essas cooperativas possam funcionar. E a comissão atua como um braço político de apoio às demandas dessas cooperativas. Para a OCB e para 128 cooperativas registradas na OCB é vital esse acompanhamento, monitoramento, a parceria com a Assembleia Legislativa. É aqui que se discutem as leis. É aqui que há o debate democrático das leis. Então, nós não vivemos numa ditadura, nós vivemos numa democracia, é que se constrói soluções através do debate. E a OCB esteve e sempre estará presente, compartilhando, ajudando os parlamentares e suas assessorias a estarem estudando os diversos projetos de leis e iniciativas que passam aqui por essa casa, que nós temos estima e muito respeito pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 850 milhões de pessoas no mundo são afetadas por problemas renais. A gravidade da doença foi discutida no parlamento. Os riscos das doenças renais crônicas e a importância do diagnóstico precoce para a eficiência do tratamento estiveram em pauta na Comissão de Saúde. O debate, realizado próximo ao Dia Mundial do Rim, contou com orientações do chefe da Unidade de Gestão de Transplantes do Hospital das Clínicas. O médico nefrologista alertou sobre o grande número de pessoas com problemas renais. São 850 milhões no mundo. Segundo o especialista, um dos perigos das doenças renais é que elas são silenciosas. O fato de nós termos um rim e esse rim não dá nenhuma manifestação clínica, a gente se acomoda. E quando ele começa
a ter manifestações clínicas, nem sempre são doenças de fácil controle. Aí está a dificuldade. Nós não temos de forma alguma que esperar ir para UTI por uma complicação renal para então fazer o diagnóstico. Isso é coisa do passado. A coisa atual é que cada um de nós, principalmente as crianças, e após os 30 anos obrigatoriamente, façamos a prevenção fazendo 2 exames simples. Um exame de urina simples. Quem é que não tem um exame de urina simples? Simples, exame de urina simples. E o outro, fazer uma dosagem de uma substância que é a nossa rainha do carnaval, chamado creatinina. Creatinina é uma substância fruto da nossa atividade muscular, todos nós, e é eliminada pelo rim. Se o rim não a elimina, acumula, aí nós podemos, através dessa substância, avaliar quanto de rim está funcionando. Para Vasconcelos Filho, a atuação do poder público na área ainda não é suficiente. As coisas estão no papel, tem que se colocar na prática. E aí é ter uma sensibilidade política, prática, de ver e fazer o diagnóstico do problema e tomar as atitudes que já estão todas elas já regulamentadas. O presidente da Comissão de Saúde destaca normas em defesa das pessoas com doenças renais. Dr. Hércules é autor de lei que garante aos pacientes os mesmos direitos das pessoas com deficiência. O renal crônico ele tem que fazer hemodiálise. O que é isso? Filtrar o sangue. Ele 3 vezes por semana ele tem que ir na clínica de hemodiálise fazer a filtração do sangue. 4 horas cada sessão. Então ele já sai da sua casa. Às vezes de ônibus, às vezes a pé, às vezes de bicicleta. E vai até a clínica. Depois ele fica 4 horas na máquina. Depois sai e volta para casa. Segunda, quarta e sexta. Essa pessoa não pode ser uma pessoa igual eu. Essa pessoa não pode ser uma pessoa igual a você. Tem que ter os direitos das pessoas com deficiência. Então essa lei eu fiz, inspirado no Dr. Lauro, nessa necessidade, para dar esse direito ao cidadão que é ou transplantado renal ou que é renal crônico, que utiliza a hemodiálise. Além da reunião ordinária sobre doenças renais, o Colegiado de Saúde também realizou audiência pública. O debate foi sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelos hospitais filantrópicos do Estado. Com um déficit nas contas estimado em 230 milhões de reais, as Santas Casas e hospitais filantrópicos que atendem no Espírito Santo pedem socorro ao poder público para reajustar as tabelas de serviços pagos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A situação das entidades filantrópicas da área médica foi debatida durante a audiência pública da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. O que a gente precisa estar buscando é melhorias no financiamento dos procedimentos do SUS, porque da forma que está, hoje, infelizmente, a continuidade do serviço é muito complicada. Porque fazer saúde não é difícil, mas é complexo, né? Então a gente requer que as autoridades passem a revisar a tabela de procedimentos do SUS, para que realmente a gente tenha um financiamento real e que hoje ele é defasado numa média de 40% até 50% dos procedimentos realizados. O secretário de Estado da Saúde informou que o governo quer implementar tabela de complementação dos recursos do SUS e um novo modelo de contratação de serviços na área de saúde. As medidas, segundo ele, beneficiam as entidades filantrópicas. No processo de compra de serviços, a gente pode caminhar por duas formas. Uma é o credenciamento, onde eu compro procedimentos. Eu vou comprar um exame de imagem, eu vou comprar uma consulta. Esse é o credenciamento, que nós queremos criar uma tabela estadual de complementação dos procedimentos da tabela SUS, para poder complementar o valor daqueles procedimentos que a tabela nacional não cobre o custeio. Um outro movimento é criar uma nova contratualização. O que é contratualização? Quando eu repasso um valor de 300 mil por mês para um hospital, prestar X serviços à saúde pública. Então a gente quer modificar a forma atual como é feita, porque ela pratica valores diferentes para os mesmos serviços dentro dos hospitais filantrópicos. Então a gente quer padronizar, né, o valor de repasse e queremos ter um novo modelo de contratualização que se baseie mais em resultados. O governo pretende encaminhar ao Legislativo projetos que visam melhorar a assistência médico-hospitalar no Estado.
A gente está construindo internamente na gestão algumas propostas de leis que vão tratar de modernizar a relação do Estado com os servidores públicos efetivos, né? Então a gente tem algumas propostas de que vão permitir a remuneração por resultados, a remuneração por contratualização, pagamento de algumas atividades extras para os servidores públicos estaduais. Nós estamos pensando também em criar um marco da ciência, tecnologia e inovação do SUS, né, com uma lei estadual que possa sistematizar dispositivos da Lei Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para dentro do Sistema Único de Saúde. Então, assim, a gente tem uma série de iniciativas de leis que nós estamos organizando que nos próximos dias devemos estar apresentando à Casa de Leis aqui no Espírito Santo. O que ele está propondo é uma coisa que a gente já sabia, a questão da atenção primária, se não funcionar, vai superlotar os pronto-socorro. Isso não é novidade, mas a gente sabe que é assim. É preciso incentivar cada vez mais que os problemas sejam resolvidos aonde a pessoa mora, no domicílio do paciente. Então, enquanto isso não acontecer, os pronto-socorros estarão com cadeira no chão, com maca no chão, porque é preciso os PAs, as unidades de saúde, ter mais resolutividade. Agora, isso demanda de tempo. Eu acredito que o secretário vai ter uma luta muito grande, mas nós estamos aqui para ajudá-lo. O Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui, mas no site da Casa e nas redes sociais você confere mais notícias sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.